vocês todos sabem que o Brasil foi o segundo país do mundo em número de mortos. Só perdeu para os Estados Unidos da América. Vocês lembram disso? Então, a gente não pode esquecer esse detalhe, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês um vídeo e a imagem que nós colocamos ontem e hoje de manhã, para a gente comentar, eu, Luiz e vocês. A gente não pode esquecer disso. Eu fiz um vídeo hoje caminhando, né, na minha caminhada. O Bolsonaro deveria estar preso, ele será preso daqui uns 6 meses, antes do Natal, mas por golpe de Estado. Ele deveria estar na cadeia, sem comunicação com o exterior, sem comunicação com a internet, esse genocida desgraçado, porque o Brasil oficialmente tem 710 mil, mas muita gente na época, especialista, pessoas que entendem do assunto mais do que eu, talvez mais do que o Luiz e nós aqui, que somos de outras áreas, defenderam que um número 3 vezes maior, então dá mais de 2 bilhões de mortos. E nós colocamos, antes de ontem, um depoimento que é um corte de uma entrevista de uma médica que trabalhou num hospital grande na época, e ela dizia, olha, por causa do negacionismo do presidente, ela não citou o nome do presidente, não citou a palavra presidente, mas por causa do negacionismo que foi espalhado no Brasil na época, enfermeiras, enfermeiros e até médicos ao redor dela acreditavam que as pessoas que estavam morrendo como mosca dentro do hospital não eram mortes por Covid. Não eram mortos por Covid. Então, ontem foram 5 anos da má gestão, da gestão criminosa, genocida do Bolsonaro, da Covid-19, e a gente vai abrir com esse assunto. Vamos agora embarcar o nosso querido companheiro Luiz Portinho. Boa tarde, Luiz. Como é que você está, rapaz? Boa tarde, Gilbert. Salve, salve, camaradas da Voz Trabalhadora, TV Resistência Contemporânea. Importantíssimo, Gilbert, tu trazer essa pauta aí da Covid, do genocídio, né, praticado durante a Covid-19 aqui no Brasil, naqueles anos de 20, 21 e um pedaço de 22, né, Gilbert? Não podemos esquecer disso. Pazuello ainda é parlamentar e está livre, leve e solto, e outros integrantes do governo, aí, Onyx Lorenzoni, quem não lembra do Onyx Lorenzoni, naquela época era o chefe da Casa Civil, se não me falha a memória, também deu declarações terríveis. Osmar Terra, né, o grande negacionista Osmar Terra. Então é importantíssimo a gente manter esse assunto vivo, né, Gilbert, na sociedade brasileira. Boa tarde, todo mundo aí, vamos em frente. Muito bem, querido. Deixa eu colocar aqui na tela a Maria José de Natal. Vamos oferecer esse programa inteiro para essa grande guerreira. Não porque ela escreveu que está com saudade da gente aqui, mas porque a gente estava com saudade dela. Não sei o que houve, não sei se foi com o equipamento dela ou algum problema pessoal. Ela pode, se quiser e puder, falar aqui, mas ela ficou distante, está voltando, e a gente também estava com muita saudade de você, tá bom, querida companheira Maria José de Natal. A Senira Santos Vieira está aqui, a Lúcia Helena, a Ana Paula, a Eva Donda, José Camposi, estava com saudade de você, rapaz. José Camposi, Paulo Roberto Carneiro também está aqui com a gente, Luiz Olímpio, né? O Gabriel Oliveira, querido Gabriel, como é que você está? Vamos já falar sobre isso. Nós colocamos essa questão da possibilidade de fuga, porque ele deu uma entrevista ontem, aqui em Brasília, para 2 jornalistas do UOL, e citou textualmente que pode, sim, ir para uma embaixada. A gente vai já colocar. Bruxo Gorgoni está aqui, a Nair Pereira. Obrigado, Nair. Trevosa Lux, Rivadavia Gimenez, Cíntia Fuser, Rosa Braga, nosso Padula. Vai estar, se eu não me engano, vai estar domingo com a gente aqui. Obrigado. Ana Paula, Povo de Deus está aqui. Pri Maria, Jackson Pedreira, Jairo Sutil, já que a gente conversa com vocês. Olha isso aqui, vou colocar a imagem que já está no ponto aqui,
É isso aqui, ó. Pandemia da Covid-19. Isso aqui é a imagem do genocida. E está escrito assim, aqui, ó. Genocida, 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 genocida. Como se quisesse lembrar para a gente. Lembrar, para a gente escrever na testa desse cara, genocida. É lá do PT na Câmara, né? Esse banner. Tá? E tá aqui, ó. É só uma gripezinha, que foi uma das palavras, das frases mais cruéis que esse cara disse, proferiu na época da pandemia. E aqui um médico, tá? Me parece ser um médico, vou colocar aqui para vocês rapidamente, tá? Aí eu passo para o Luiz fala o que ele quiser. Olha aqui, ó. Sempre questione informações falsas. Vídeo do Daniel Darris, PhD, mestre em engenharia biomédica, do MIT Inovador U35. Olha o que ele fala sobre vacina. Eu não vou tomar a vacina do Covid, ela foi feita muito rápido. Se você diz isso, por favor, assista esse vídeo. Hoje fazem 5 anos desde que a pandemia do Covid-19 foi anunciada. Só no primeiro ano da vacinação, mais de 20 milhões de mortes foram prevenidas. Isso foi só durante o primeiro ano. Imagina o número de mortes prevenidas até hoje. Mas essas vacinas foram feitas muito rápido. 15 anos, tá bom pra você? A vacina da Moderna, por exemplo, começou a ser desenvolvida no final da década de 2000. E quando o Covid nasceu, eles só adaptaram a vacina pro Covid, mas utilizando a mesma base desde 2010. Mas o meu problema com a vacina do Covid é que dá problemas no coração em jovens. Meu colega, o risco de ter miocardite em pessoas que não são vacinadas e que contraem Covid é 7 vezes maior do que o risco de se ter miocardite por causa da vacina. Isso tirando o fato que pessoas não vacinadas que contraem o Covid têm risco 14 vezes maior de morrer do que pessoas vacinadas. Então hoje, 5 anos depois que a pandemia do Covid-19 foi anunciada, vamos agradecer a ciência e vamos acreditar nos cientistas. A vacina salva vidas. No esportivo, fala para nós um pouco mais sobre esse momento que o Brasil viveu com esse gerenciamento criminoso, né, do Bolsonaro. Fala para nós aí, companheiro. Eu vou sair aqui e deixar você sozinho na tela um pouquinho. Maravilha. Gilbert, não medicina e ciência não são campos da minha especialidade, né? Então a gente defende a ciência, defende a boa medicina, né? Exatamente por não ser negacionista, como essa turma aí que defendeu, né, teorias anti-vax, defendeu cloroquina, defendeu uma série de procedimentos em ivermectina, uma série de procedimentos que sabia-se já naquela época que não eram eficazes, né? E aqui é muito importante a gente colocar no rol de instituições, entidades e pessoas que devem ser responsabilizadas, porque eu ainda tenho esperança de que a gente leve a cabo o processo de responsabilização aí dessa turma aí, tanto políticos como, aqui eu acho importante, o Conselho Federal de Medicina, né, e os seus diretores naquela época. O Conselho Federal de Medicina esteve ao lado do negacionismo bolsonarista na maior parte das teorias aí, essas teorias de inclusive a cloroquina. O Conselho Federal de Medicina teve uma época que deu assim, respaldo aos absurdos que o Bolsonaro e os seus ministros trouxeram para o cenário brasileiro, né? É bom a gente lembrar que o Ministério da Saúde incluiu a cloroquina como medicamento para o combate e prevenção da Covid-19. Então, isso aqui não é assim, mas é perseguição que vocês querem fazer, é vingança. Não, gente, eram as autoridades sanitárias do Brasil jogando contra a população brasileira, jogando contra a vacinação, jogando a favor da prescrição na rede de saúde pública de remédios que não só não eram eficazes ao combate da Covid, como eles eram muito perigosos, muito perigosos. Muita gente morreu tomando cloroquina pelos, como é que se diz, os contra-efeitos, né? Não é?
não é contra efeitos a palavra, não me vem a palavra agora. Mas, então, isso foi uma coisa muito séria que aconteceu no Brasil. A gente teve uma CPI da Covid-19, que tem o relatório está lá na Procuradoria-Geral da República, com o senhor Paulo Gonet, estava com o senhor Aras, agora está com o senhor Paulo Gonet, que ocupa a cadeira de Procurador-Geral da República. Então, assim, já há elementos há muito tempo para que o Ministério Público Brasileiro ingresse com as denúncias para responsabilizar essa turma. Não é possível que a gente tenha um episódio, uma mancha tão grande na nossa história, esses 700 mil mortos, esse enfrentamento totalmente equivocado da pandemia. Se a gente comparar com países que enfrentam dificuldades econômicas muito maiores do que o nosso, como Cuba, por exemplo, ou outros países como o Vietnã, por exemplo, que tiveram enfrentamentos muito diferentes do nosso. A Venezuela também teve um enfrentamento muito diferente. E todos esses países... Cuba, né? Cuba, Vietnã... desculpa, porque eu estava... Desculpa, o Vietnã... Exato, foi os dois que eu falei aqui, exatamente. Então, tiveram enfrentamentos com muito maiores dificuldades econômicas do que o Brasil, porque o Brasil, definitivamente, o problema não era econômico. O Ministério da Saúde tinha recursos, tinha muitos recursos. Nós poderíamos, inclusive, Gilbert, ter criado a nossa vacina, né? Se o governo Bolsonaro não tivesse destruído com a nossa ciência e tecnologia, com o nosso parque da indústria medicinal, tranquilamente o Brasil poderia hoje ter a sua própria vacina da Covid-19. Então, a gente tem que lamentar e a gente tem que cobrar que as nossas autoridades, aí, o Ministério Público, leve adiante as conclusões da CPI, que está lá detalhada num relatório muito bem constituído, indicou as pessoas que foram responsáveis pelos acontecimentos, está tudo ali. É só o Paulo Gonet pegar aí uma noite, sentar lá no gabinete dele, no escritório de casa dele, fazer um bom café ou tomar um bom vinho e elaborar essa denúncia e encaminhar para o Supremo, para as autoridades competentes para julgar esses genocidas, né, Gilberto? Genocidas. Muito bem, Portillo, muito bem mesmo. Estamos aí começando. Dê um gostei, por favor. Dê um gostei, compartilhe o link. Vamos chamar o nosso povo para cá, tá bom? E a Trevosa Lux está lembrando os mais de 200 mil que conseguiram contar, que são os órfãos da Covid, né? Ela não citou o número aqui, mas esse número ficou gravado na minha cabeça. A Dodora está aqui, de Aracaju, e o nosso companheiro, Rivadavia Gimenez, escreveu algo muito importante. As pessoas, de forma geral, aceitam todos os benefícios da ciência, mas se recusam a aceitar as verdades científicas. O esclarecimento é um dever para nós progressistas. Bolsonaro cometeu crimes. Rivadavia Gimenez.